Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para uma meditação na palavra de Deus, lendo em Gênesis capítulo 8, versículos de 1 a 6. Assim está escrito: E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Arará. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre Deus se lembrou. De quem Deus se lembrou? O texto que li nos fala sobre o acontecimento do dilúvio, algo que Deus havia falado com Noé, porque tinha encontrado ele justo e reto nas suas gerações e alguém que ousou crer em Deus e obedecer, independente de qualquer coisa. Não importasse se a opinião pública era favorável ao que ele estava fazendo, o que importava para Noé era obedecer à orientação de Deus. Ele achou graça diante de Deus. E por achar graça, Deus então o chamou a si e deu a conhecer a Noé o que ele ia fazer e por que ia fazer. Deus disse que a iniquidade, o pecado daquele povo já tinha chegado às suas narinas e cheirava mal. E Deus decidiu então dizendo que ia destruir tudo. E isto seria através de um dilúvio de águas. Águas que se derramariam torrencialmente, que encheriam os vales, os altos, enfim, não ficaria um único lugar em que houvesse terra à vista. Isto foi o que Deus disse e escolheu Noé e ordenou a ele que preparasse a arca, construísse uma arca. Deus deu a madeira, o nome da madeira, as medidas, os compartimentos, tudo isto Deus revelou a Noé. E Noé entendeu que este era o plano de Deus e esta era a sua função para com Deus. E ele então começou a trabalhar, trabalhou arduamente, não teve certamente companheiros que pudessem lhe incentivar neste feito, porque as pessoas meneavam a cabeça e diziam que aquilo era uma coisa que nunca ia acontecer, porque nunca até então tinha chovido, de tal forma que causasse o dilúvio. Então eles não acreditavam e Noé estava apregoando. Deus disse que vai mandar um dilúvio sobre a terra, mas ele preparou esta arca para salvar, para livrar, para libertar aqueles que ouvissem a voz do Senhor e entrassem pela arca. Noé ficou neste trabalho por quase 120 anos e anunciando ao povo e construindo a arca, anunciando e trabalhando. Quando terminou a construção daquela arca, então o Senhor Deus determinou agora que Noé começasse a colocar dentro da arca o mantimento, os animais, as aves, enfim, tudo aquilo de que houvesse vida. Dos limpos, 7, das aves, 7 cada espécie, dos animais limpos, o casal,
e assim foi para que conservasse em vida todas as espécies. E Noé fez conforme Deus lhe orientou. Terminado isto, Deus então disse para Noé: entra na arca, tu, tua mulher, os teus filhos e a mulher de teus filhos. Ou seja, Deus estava dizendo a Noé: entra tu e a tua família na arca. Noé não conseguiu atrair as pessoas de fora, mas a sua família permaneceu unida com ele e juntos eles acreditaram no que Deus havia dito a Noé, e a crença, a fé que Noé teve no que Deus lhe havia falado e a disposição de obedecer até o último ponto, isto foi favorável para manter a sua família unida e entender que aquilo vinha de Deus. E então eles juntaram-se a Noé e quando chegou o momento, Deus pediu que eles entrassem. Eles entraram naquela arca, Noé fechou a porta por dentro e a palavra de Deus diz que Deus fechou por fora. A partir do momento que Deus fechou, que tudo aquilo ficou daquela forma, passado alguns dias, Deus abriu as janelas dos céus, Deus abriu também as fontes do abismo e era água para todos os lados. E as águas vieram como que uma inundação e foi alcançando todos os lugares secos da terra, primeiro os lugares baixos, depois os lugares altos, e a água foi subindo, a arca foi subindo e subiu acima do mais alto monte daquela época. A tal ponto que tudo aquilo era como se fosse um mar sem fim. E aquelas pessoas que não acreditaram na mensagem de Noé, que a Bíblia o chama de o pregoeiro da justiça, mas não acreditaram na palavra, não se prepararam para entrarem na arca, porque havia lugar, mas não se prepararam, e quando chegou este momento e eles entenderam que a coisa era séria, que Noé havia pregado a verdade que havia recebido de Deus, eles quiseram então correr na última hora para conseguir o livramento. Mas, infelizmente, foi tarde demais para aquele povo, porque eles desprezaram a palavra de Deus. E quando correram para alcançar o livramento, já tinha ficado tarde. Isso traz-nos uma lição importante que, enquanto a igreja está na terra, enquanto está aberta a oportunidade de salvação, através da dispensação da graça, que começou com Jesus e vai até o arrebatamento da igreja, este período é chamado a dispensação da graça. É o favor imerecido de Deus a favor da humanidade. Os pregoeiros da justiça, os mensageiros de Deus, pregadores do evangelho, não aquele evangelho diluído, misturado, contaminado, corrompido, não, mas o evangelho genuíno e poderoso, aquele de que não se envergonham, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E neste tempo as mensagens são anunciadas com o objetivo de que os pecadores, ao ouvirem a palavra de Deus, seja gerado no coração deles a fé e eles sejam levados ao arrependimento e a receber a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas é preciso que não se descuide, porque a oportunidade passa. E quando passar o tempo da oportunidade, vai ser tarde demais querer aceitar um convite que lhe foi oferecido em tempo oportuno. Com Noé, aconteceu assim, ele avisando todo dia, todo tempo, e as pessoas o ignorando. E chegou o dia, e a coisa aconteceu, realmente como Deus havia dito.
E Noé está dentro da arca com a sua família. Passaram aqueles dias de chuvas torrenciais, a arca se elevou. Noé não visualizava nada do lado de fora. Estava dentro, confiando na promessa de Deus. E ele ficou ali com a sua família. Deus preservou aquela família, aqueles animais, aquelas aves que ali estavam, foram preservadas por Deus. Porque Deus deixou na terra uma testemunha, alguém que ousou acreditar e obedecer no que Deus havia dito. Em nossos dias, Deus procura também homens e mulheres, jovens e crianças, meninos, moços e anciãos, para exercerem a plena confiança em Deus e na sua palavra e se colocarem como testemunhas do Senhor Jesus para anunciar diante deste mundo o grande e maravilhoso amor de Deus para a salvação. E todo aquele que crê, a palavra de Deus diz que será salvo. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então Noé estava lá em obediência à vontade de Deus. E passou os tempos. E chegou um dia em que o texto que li relata-nos o seguinte: e lembrou-se Deus de Noé. Deus se lembrou. Então, quando lemos esta expressão, lembrou-se Deus de Noé, será que nós podemos levar o entendimento, o seguinte pensamento, de que a nossa semelhança, Deus também tem problema de esquecimento? Será que Deus esquece? Não, Deus não esquece. Deus não tem problema de amnésia. Deus não tem limitação da mente para que os pensamentos e as coisas sejam esquecidas ao longo do tempo. Não. A palavra de Deus diz que Deus de nada se esquece. Deus não é injusto para se esquecer do trabalho da vossa caridade, que para com os santos mostrastes, enquanto servistes e ainda servis. Então a palavra de Deus diz que Deus não esquece. Quando o profeta Isaías escreveu, ele disse: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, do seu filho que ama e cria, pode ela esquecer-se dele. E o Senhor Deus diz: todavia eu jamais me esquecerei de ti, pois tenho-te gravado nas palmas das minhas mãos. Então esses textos estão enfatizando que Deus não se esquece. Deus não é como o ser humano, esquecido por uma coisa ou outra, por uns contratempos. E por que diz a palavra que Deus lembrou-se, se Deus não esquece? Bem, realmente Deus não esquece. Deus não tem essa deficiência. Essa deficiência, ela só é vista no ser humano. Porém, em Deus não existe problema de esquecimento. Quando fala que Deus lembrou-se, isto quer dizer que chegou o tempo de Deus agir. Esse lembrar-se está referindo-se a isto. Por quê? Porque Noé estava na arca desde o primeiro dia que Deus disse para entrar, ele entrou e ficou ali. E a ordem não era para ele sair, não era para ele abrir janela, não era para ele fazer nada, era para ele ficar lá dentro. Porque quando chegasse o momento, Deus iria falar com ele. E quando chegou o dia, conforme está relatado nesse texto, Deus, diz a palavra, lembrou-se de Noé, lembrou-se dos animais, lembrou-se de tudo que estava com ele, e Deus então fez cerrar as fontes das águas, fez cessar aquela inundação, e agora as águas iriam secar-se naturalmente dentro do tempo necessário. Porém,
Este lembrar-se de Noé, Deus lembrar-se de Noé, significa que no tempo que Deus havia estabelecido para chegar-se a Noé e dar a ele o passo seguinte, era exatamente isto o que o texto está dizendo. E lembrou-se Deus de Noé, ou seja, e chegou o dia de Deus dizer a Noé que as águas, elas tinham recebido sua ordem para encerrarem-se. Terminou por ali as águas torrenciais. E a partir de então, elas foram secando-se, elas foram minguando, passou-se tempos, passou-se meses, até que começaram a aparecer os montes, depois foram aparecendo as cidades mais altas, e enfim, até que apareceu os vales em seco. Isto um cumprimento de Deus. E quando chegou esta oportunidade, Deus então deu ordem a Noé para que saísse da arca. Então, este dizer, e lembrou-se Deus, significa que chegou o tempo de Deus agir. Chegou o tempo de Deus responder. E nunca ele está ligado a um esquecimento. Deus não sofre problema de esquecimento. O Senhor diz, jamais me esquecerei de ti. Ele não esquece nada, não esquece nenhum de nós. Tudo está patente diante do Senhor. Ele não esquece porque ele é um eterno presente. Deus não é passado nem é futuro. Deus é presente. Portanto, ele nada esquece. Tudo está em memória diante de Deus. E ele disse então, lembrou-se Deus de Noé. E ele se apresentou a Noé, e a partir dali então, tornou a falar com Noé, dar a ele os seguintes passos, como é que ele deveria fazer, e foi até que chegou o dia, chegou o momento em que eles saíram, porém não havia mais famílias na terra, só havia ficado a família de Noé. Todos aqueles que descenderam de Adão até Noé, eles pereceram pelas águas do dilúvio. Os homens chamados por Deus, eles morreram antes do dilúvio. Aquela linhagem que veio de Abel, veio de Enos, veio de Sete, passou por ali, até chegar a Noé, todos aqueles anteriores morreram antes do dilúvio. Porém, Noé permaneceu vivo porque acreditou na palavra de Deus e cumpriu com o que Deus havia pedido a ele. E as demais famílias, então, pereceram pelas águas do dilúvio. Ao terminar o dilúvio, resta na terra somente Noé, sua esposa, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, e as suas esposas. E desta família, destas 8 pessoas, Deus então volta a fazer com que destas famílias descendessem outros que ocupassem as extensões da terra. E nós somos resultados desta família de Noé. Porque de Adão veio até Noé. Noé descende também de Adão. Porém, agora, daqueles que partiram, ficou somente Noé e sua família. Então, as nações que hoje existem na terra, elas são originárias dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E por eles se povoou a terra. A Ásia, o Oriente, o Ocidente, a Europa, a América, enfim, todas essas nações que aí estão fazendo uma ligação genealógica, eles vão serem encontrados em um desses 3 filhos de Noé, ou da linhagem de Sem, da linhagem de Cão, ou da linhagem de Jafé. Mas o interessante aqui é, e lembrou-se
Deus de Noé. Deixando bem claro, este lembrar-se é que o tempo estabelecido por Deus chegou e Deus então começou a agir dentro da sua vontade naquele tempo. Mas existem outras pessoas ao longo da Bíblia que está escrito claramente, e Deus se lembrou. Também é com o mesmo sentido que foi feito com Noé, é nesse mesmo sentido que Deus lembrou-se destas outras pessoas, que algumas delas nós vamos relatar. Não é que Deus esqueceu, Deus não esquece. É que chegou o tempo de Deus dar uma resposta, de Deus trazer uma solução, de Deus mover céus e terra, mover corações e cumprir o seu propósito. Então, por isso diz a palavra, lembrou-se Deus. Nós vimos em primeiro lugar que ele lembrou-se de Noé. E apareceu a Noé e conversou com Noé. Mas a palavra de Deus nos fala também, no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 30, no versículo 22, assim está escrito. Capítulo 30 de Gênesis 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Deus lembrou-se de Raquel. Raquel era uma das esposas de Jacó, conforme nós encontramos aqui, e Deus então lembrou-se de Raquel, porque ela desejava ter filhos e não podia. Mas quando chegou o tempo estabelecido por Deus, diz a palavra, Deus lembrou-se de Raquel e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E a partir deste momento que Deus se apresentou a Raquel, ela passou a gerar filhos para Jacó. Então, observamos aqui também a mesma coisa com relação a Noé. Chegou o tempo, então Deus veio e cumpriu a sua palavra. Deus é especialista nestas coisas. Por isso é que está escrito, lembrou-se Deus. Não é que Raquel ficou esquecida no tempo e Deus havia se esquecido dela e chegou no momento, ele teve um lampejo de lembrança e lembrou-se de Raquel. Não, esse lembrar-se de Raquel é conforme eu já disse. Chegou o tempo de Deus honrar a Raquel e, portanto, ele lembrou-se dela e veio e abriu a sua madre. Uma outra pessoa de que a Escritura nos fala, que Deus se lembrou, é de Ana. Ana, a mulher de Elcana. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19, está escrito assim. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana, todos nós conhecemos a história de Ana, como conhecemos a história de Raquel. Ana era estéril, vivia aflita, angustiada, perseguida, provocada, porém, ela foi orar a Deus e fazer um pedido a Deus, que Deus desse a ela um filho varão. E quando Deus desse este filho varão, ela o entregaria por todos os dias para que ele estivesse servindo ao Senhor no templo. E quando ela vai ao templo fazer esta oração, o sacerdote Eli observa que Ana não sai som de palavras na sua boca, mas só a sua boca se movia.
E ele então ajulgou-se por uma mulher embriagada, uma mulher atribulada e embriagada. E disse: aparta-te do teu vinho, da tua bebida. E ela disse: não, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher atribulada de espírito. E revelou o que tinha acontecido. Então, eu estou orando por um filho, para que Deus me dê um filho varão. E em o Senhor, ouvindo a minha oração, eu o entregarei ao Senhor. E quando ele entendeu que era isto, ele disse a ela que o Senhor cumprisse o desejo do coração dela. Então surge este versículo 19, dizendo o seguinte: e o Senhor se lembrou dela. Elcana conheceu Ana. Esta palavra conhecer significa Elcana teve intimidade com Ana. Como lá no livro de Gênesis, e Adão conheceu Eva, e Eva concebeu. É este conhecer, é esta união para a procriação da espécie, para a geração de filhos. E aqui diz: e Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E fez o quê? Abriu a madre de Ana e deu a ela o Samuel, que ela entregou ao Senhor. Então está dito aqui a mesma expressão: Deus lembrou-se. Então, ao longo da palavra de Deus, da história da humanidade, existem vários exemplos de vidas e de pessoas com as quais Deus também se lembrou. Ou seja, chegou o tempo de Deus mover a vida daquela pessoa, mudar, transformar, abrir a madre, abrir espaço, oportunidade e fazer realizar o propósito da sua vontade. Então é neste sentido de que Deus se lembra. Deus se lembra de mim. Deus se lembra de você. Deus se lembra de nós. Para nós parece que muitas das vezes nós estamos esquecidos, descartados, desprezados, desamparados por um canto, abatidos, aflitos, angustiados, e parece que nem o próprio Deus não nos ouve. Mas chega o momento em que esta expressão cumpre-se na nossa vida. E Deus lembrou-se de Daniel. E Deus lembrou-se de Maria. E Deus lembrou-se de Zacarias. E Deus lembrou-se de Isabel. E assim sucessivamente. Deus lembrando-se das pessoas e do seu propósito e marcando ali uma nova etapa, um novo direcionamento para a vida daqueles que o estão servindo com alegria, com amor e com dedicação. Então é assim que Deus se lembra. Por isso está escrito: e Deus se lembrou. Nunca passe pela nossa cabeça ou coração de que Deus esquece. Não, Deus nunca esquece. Deus jamais esquecerá. Mas o lembrou-se é que Deus lembrou-se do tempo que ele havia, na sua soberania, estabelecido para realizar algo com determinadas pessoas, e ele lembrou-se deste tempo e então ele trouxe a memória e fez realizar a sua vontade. Quando o profeta Jeremias, escrevendo as Lamentações, ele escreveu no capítulo 5 de Lamentações, o versículo que ele diz o seguinte: para que tenhamos esperança, que possamos novamente ter esperança, que os nossos dias sejam renovados como dantes, e, portanto, que isso possa trazer esperança. Disso me recordarei
no meu coração, porque por isso tenho esperança. Então é trazer à lembrança aquilo que Deus havia prometido para cada um de nós e esperar o tempo de Deus cumprir. E quando chegar o tempo de Deus cumprir, esta expressão vai se realizar. E lembrou-se Deus de Paulo, quando da salvação. Ele estava num caminho, num desenfreio, e lembrou-se Deus. E Jesus marcou o encontro com ele. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, oferecendo a vida em sacrifício pela humanidade, tinha com Jesus 2 malfeitores crucificados, um à direita, o outro à esquerda. E um se volta para Jesus e começa a zombar de Jesus. Tu não és o Cristo? Se tu és o Cristo, desça da cruz, salva a ti mesmo e a nós. E o outro disse o seguinte: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Nós com razão, porque os nossos feitos nos trouxeram a isto, mas este nem o mal fez. E no momento seguinte ele se volta para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus não disse que ia lembrar. Jesus, na mesma hora, deu-lhe a resposta e disse: te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, esta lembrança de Deus para abençoar o seu povo são momentos que marcam vidas, que marcam etapas no viver das pessoas. A partir dali, Noé iria enfrentar agora uma outra situação. Ele tinha vivido com todas aquelas pessoas que descenderam de Adão até aquele dia, que ocupavam aqueles espaços, mas a partir daquele momento em que ele ousou obedecer a Deus integralmente, e chega o momento que a palavra de Deus diz: e lembrou Deus de Noé, a partir dali, ele já não teria mais aquelas pessoas à sua volta. Seria ele e a sua família, e dali por diante, eles deveriam seguir confiando na misericórdia e no amor de Deus e cumprindo a vontade do Senhor, ocupando espaços, propagando a espécie e multiplicando-se e resultando no que somos hoje na face da Terra. 8 bilhões de seres humanos, que são feita a contagem. Tudo isto descenderam lá desta segunda leva dos filhos de Noé. O homem obedeceu, a bênção veio para ele, veio para a sua família, e nós somos resultados desta bênção de Deus. Samuel foi muito útil para o povo de Israel. Ele veio em resposta de oração, lembrou-se Deus de Ana e deu para ela a Samuel. Deus lembrou-se de Raquel, deu para ela um filho a Jacó, que veio fazer parte daquela linhagem da promessa de Deus. Jesus lembrou-se do ladrão e o chamou e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Portanto, não fique moribundo, com o semblante decaído pela vida, mas tenha como certo de que Deus não te esqueceu. Deus te traz na lembrança. Ele nos tem na mente, na memória. Porque ele próprio disse através do profeta Isaías: todavia eu jamais me esquecerei de ti, porque tenho te gravado nas palmas das minhas mãos. Então nós estamos de contínuo na lembrança de Deus. E quando chegar o momento de Deus cumprir algo na nossa vida, vai cumprir-se em mim, em você, em cada um de nós, esta expressão: e lembrou-se Deus.
E a partir daquele dia que lembrou-se Deus, a nossa vida, ela vai ter uma guinada, ela vai ter um direcionamento correto, com a vontade de Deus, e nós vamos sentir diferenças marcantes na nossa vida, e outras pessoas vão ver a mão de Deus agindo poderosamente sobre a nossa vida. Então, nestas circunstâncias é que nós precisamos seguir servindo ao Senhor, glorificando e bendizendo o seu santo, poderoso e excelso nome. Mas grave consigo, e lembrou-se Deus. Deus tem a mim e a você na memória. Lembrou-se Deus de Noé. Lembrou-se Deus de Raquel. Lembrou-se Deus de Ana. Lembrou-se Deus de tantas outras pessoas. E continua lembrando, conforme eu disse, lembrar no sentido de que chegou o tempo de Deus mover em nosso favor. Quem sabe este tempo, este dia, Deus lembrou-se de você. Glorifique-o, exalte-o, bendiga o santo e poderoso nome do Senhor. Ele lembrou-se de você. Quando Deus lembra, Ele traz algo marcante na vida. Ele pode te direcionar para um outro lugar. Ele pode fazer em você uma mudança na sua vida. Ele pode fazer em você uma mudança de país, uma mudança de estado, uma mudança de função, uma mudança de ministério. Quando Deus lembra-se, algo profundo acontece na nossa vida. Portanto, grave isto: Deus lembrou-se de você. E que Ele continue ajudando e abençoando-nos, em nome e por amor do seu Filho Jesus Cristo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.